Olá pessoal, passando aqui para a gravação de mais um vídeo para vocês. E antes de começar, eu gostaria de pedir, por favor, para vocês se inscrevessem aqui no canal, deixassem seu like e ativassem o sino, para eu poder saber que o meu conteúdo é relevante para vocês e o próprio YouTube entender isso e passar para vocês indicações, né, dos meus vídeos. Então isso é muito importante. Mas vamos começar. Hoje eu vou falar sobre o passaporte, que é um assunto bem resumido, mas assim, é bem prático. E eu falo que é bem prático, mas eu tive dificuldade, né, alguns anos atrás para tirar. Então assim, eu vou falar porque eu acho bem interessante. E tudo que é informação sobre documento nunca é demais. Eu, para falar a verdade, eu nem sabia para que país eu precisaria de passaporte antigamente, né? Então assim, eu tive algumas dificuldades. E quando eu fui fazer minha primeira viagem para os Estados Unidos, né, para Disney, mesmo eu casada com uma pessoa que tem acesso aos Estados Unidos, que tem documento, tudo atualizado, eu tive essa dificuldade de não saber por onde começar. Então, assim, eu fui buscar na internet, né, lógico, e tinha muito conteúdo, só que teve algumas coisas que não tem, que a gente não consegue ver mesmo em blog, né, no Instagram, então a gente não conseguia ver isso. Algumas coisinhas muito básicas. Então, assim, eu tive algumas dificuldades. Inclusive, eu vou deixar falar aqui para vocês, né, que para você fazer uma viagem internacional, o primeiro passo é você tirar o passaporte. Porque os Estados Unidos, a Europa, a Ásia, qualquer outro país da América do Sul, ele precisa você ter o passaporte. Então, assim, é muito importante, independente de você ter uma viagem programada ou não, você ter um documento desse atualizado. Eu sou muito cuidadosa com documento. E eu acho que a gente tem que ter esses documentos, porque assim, até quando meus filhos, acho que com 6 meses, um acho que não tinha nenhum ano de idade, eu tirei tudo que é documento, né? Inclusive até passaporte e visto. Então, assim, eu sou muito cuidadosa. Mesmo sem pensar em viajar, eu sempre faço isso. Sempre estou atenta à data de vencimento. Por quê? Porque eu já presenciei pessoas na hora do embarque, né? De entrar na aeronave, né? Que você passa por aquela triagemzinha, pessoas que, quando pegou o passaporte, estava com o visto vencido. Já vi gente com o passaporte vencido. Ou seja, é um descuido muito grande, né? Você realmente ir para o aeroporto sem consultar a sua documentação. Então, o primeiro passo que eu falo para você tirar o seu passaporte, eu acho assim, questão de facilidade e nada melhor do que você ser organizado. Existe uma pasta chamada pasta catálogo, que é uma pasta que ela vem cheia de plásticos transparentes dentro. Essa pastinha, quando você coloca uma folha, você pega uma folha assim, você coloca dentro dela, então ela vai, você vai ver os dois lados, né? As duas, frente e verso daquele documento. Então, assim, por que eu uso essa pasta? Justamente por essa facilidade, porque quando eu chego para tirar um documento, eu não preciso tirar o documento de uma pasta e ficar colocando em cima da mesa né, de onde eu vou ser solicitado o documento. Eu só pego a pasta, a pessoa abre, visualiza o documento. E eu coloco por ordem, porque quando você entra no site da Polícia Federal, você vai ver que vai ter lá os documentos por ordem, CPF, né, RG, CPF, e aí vai dando sequência. Então, eu coloco essa sequência na pasta. Então, assim, é muito prático para quem vai receber, né, para agilizar o trabalho. E também é muito prático para mim, depois que eu não fico pegando um documento e colocando, né, aleatório dentro de uma pasta. Então, assim, eu tenho esse cuidado com documentos. É muito prático, né, você ser organizada, uma coisa dessa. Você não precisa parar um dia ou uma tarde para você ficar juntando um documento, fazer essa juntada toda. Todos os dias você pode lembrar de um documento e colocando ali na pasta. Deixa a pastinha no seu escritório. E todas as vezes que você pegar um documento, você vai lá e coloca dentro da pasta. Não precisa, né, ser aquela louca de ter que organizar tudo na mesma hora. Mas é muito bom ter organização com documento. Inclusive, outra dica de início que eu vou dar é você ter uma pasta de documentos de cópia. Eu tenho uma pasta, outra pasta dessa, catálogo, toda de cópia de documentos. Porque quando um documento é extraviado ou é furtado alguma coisa, eu tenho uma cópia dele para poder solicitar a segunda via. Isso facilita muito. Principalmente quando você viaja, né? Quando você viaja, você ter você ter essa pasta de segunda via, porque caso você estrague um documento na viagem, é fácil você procurar um consulado, é fácil você
procurar fazer um documento quando você tem a cópia dele, né? Então, assim, e também ter esse documento, né, online, né, no arquivo, porque você pode acessar onde você tiver. Então, assim, eu tenho esse cuidado, né, de ter tudo. Mas vamos começar. O primeiro passo de você tirar um passaporte é esse, é reunir a documentação numa pasta, né, de sua preferência. E segundo passo é, com essa pastinha que facilita a sua vida, você senta na frente do computador e você vai preencher o formulário. Esse formulário você acessa o site da Polícia Federal. Nesse site, ele vai ter os dados básicos, né? Que é nome, os dados do documento, filiação, endereço, essas coisas que a gente precisa. Nesse site, você vai fazer preencher, quando você termina de preencher esse formulário, uma coisa também que eu vou frisar que é importante, nesse site, nessa janelinha de preenchimento, ela tem o botãozinho voltar. Se você voltar no botãozinho da própria tela do computador, do próprio site, né? Ele apaga tudo que você fez. Então, você sempre volte pela a própria voltar do formulário, porque você fica fazendo um retrabalho em seguida. Depois que você preencher esse formulário, ele vai emitir a guia GRU, que é o boleto para pagamento. Essa guia você vai precisar do número, porque esse número é o número que você vai fazer o agendamento depois no sistema. E outra coisa importante é que esse agendamento você só consegue fazer no sistema depois que esse pagamento é compensado no sistema lá da Polícia Federal. Quando eles dão um prazo de 24 a 72 horas para esse pagamento ser compensado. Então, nesse período não adianta você entrar, porque você não vai conseguir fazer o agendamento. Você não vai conseguir fazer, mas não se preocupe porque isso é normal, né? Esse prazo. Depois que esse pagamento é compensado, você vai entrar no site da Polícia Federal e você vai colocar o número desse protocolo, né, CPF e a data de nascimento. Então, quando você coloca esses dados, automaticamente ele vai aparecer lá os pontos de atendimento da sua região, né? Então, assim, você vai escolher lá no site a data, né, e a hora que você quer ser atendido no ponto de apoio da Polícia Federal. Então, esse agendamento é bom você chegar 15 minutos antes, né? Porque você tem que pegar uma ficha para atendimento. Então, assim, demora um pouquinho, mas não é tanto. É um atendimento muito rápido e muito prático. Se você também for organizado com documento, lógico, é tudo rápido. Aí você faz esse agendamento, né? Esse é o quarto passo. O quinto passo, você vai comparecer lá no posto com sua documentação, vai levar, vai tirar sua foto, vai tirar suas digitais. E para você que foi casado, que foi alterado o seu nome, você tem que levar a certidão, né, de casamento, porque quando tem a alteração de nome, eles solicitam esse documento. E depois de 6 a 10 dias, mais ou menos, eles vão te entregar, depois desse processo, um protocolo para você retirar o passaporte, né? Então, assim, eles avisam por e-mail e eles mandam o aviso que você tem esse prazo para você, tem um prazo de 90 dias para você retirar. Caso você não retire em 90 dias, lembrando, você vai ter que solicitar outro, porque eles não ficam guardando muito tempo, né? Então, assim, é bom vocês saberem disso, que tudo tem limite, né? Então, assim, documento tem prazo de tudo. E não adianta você fazer um agendamento de uma viagem sem você ter esse documento. E às vezes o sistema você não consegue uma data que você quer, às vezes está lotado. Então é sempre bom você nunca fazer agendamento de viagem sem você ter esse agendamento, esse documento em mãos. Eu já tive situações que eu não consegui agendamento para a data que eu solicitei, que eu gostaria, né? Então, assim, é bem difícil, a não ser que você queira pagar um de emergência, que você paga um valor a mais e também tem que justificar. Então é isso, quando você comparecer com a documentação, você vai receber o protocolo para retirar. Então, relembrando, o primeiro passo você vai reunir os documentos, segundo você vai preencher o formulário, terceiro você vai pagar o boleto, depois do boleto pago, quarto passo você vai fazer o agendamento, né, no próprio site, e depois você vai comparecer no ponto de apoio lá da Polícia Federal, onde tem o agendamento, para você coletar seus dados e emitir o seu documento.
E o sétimo passo é você estar com seu documento na mão, né? Preparado para fazer uma programação de uma viagem, né? Então, quais são esses documentos? São simples, né? CPF, primeiro vem CPF, a certidão de casamento, né? Caso você tenha o nome alterado. E também tem o certificado de naturalização que você tira na internet, né? Esse certificado você precisa levar. Eles também pedem. E se você for fazer tirar uma segunda via do passaporte, né? Tem que levar o antigo, porque senão eles cobram 2 passaportes. Então, assim, é 2 valores que você vai ter que pagar. Então, não é barato, né? Então, assim, não vale a pena você pagar. Se você tiver extraviado alguma coisa, tem que ter um registro disso para poder você levar. Não é mais necessário também apresentar o título. Eu falei agora e faltou falar o título. O título de eleitor você não precisa levar, mas você tem que consultar, né, pelo site do TSE a sua situação eleitoral. Por quê? Porque lá eles consultam online. Então, assim, se eles consultam online e tiver alguma restrição de alguma votação que você falhou, não justificou, você também não tira o documento. Não é porque você não tem que levar que você não tem que não ter, entendeu? Você tem que ter esse controle também, de dar uma observada a regularidade do título também. E se você tiver uma criança de 5 anos, até 5 anos é bom você levar uma foto, né? Porque geralmente eles têm dificuldade de tirar foto de criança, então assim, eles pedem uma foto de fundo branco, né? 5x7, colorida, sem data, né? Que é para poder colocar no passaporte de criança. E lembrando que criança tem que ter uma autorização também que é impressa no site, né? Do pai e da mãe, você imprime e os dois têm que assinar essa autorização, né? Autorizando eles a emitir esse documento, né? Para a criança. Então, assim, é sempre bom você se atentar, né? Que é o certificado de naturalização que se tira na internet e esse autorização de criança que o próprio site tem. Então, é um formulário eletrônico, tudo eletrônico, é tudo muito fácil, muito prático. E nas telinhas vocês vão acompanhar quando vocês entrarem, que é tudo, não tem nada diferente, é tudo documento que pede documento básico, endereço, as coisinhas básicas que você vai ter na pastinha nas suas mãos. Então, assim, o primeiro passo é ter essa organização do documento, que você vai colocar esses dados. E se você tem um passaporte que foi perdido alguma coisa, você tem que ter os dados. Esse passaporte vencido, tem a telinha que você vai ter que preencher com os dados dele, entendeu? Então, assim, tem uma das páginas que você vai ter que preencher com os dados do passaporte anterior. É bem interessante isso. Então, essa taxinha do passaporte, ele agora em 2021, ele tá R$ 257,25. Eu acho até assim, eu não acho tão barato, se for só para uma pessoa, é até razoável 257, mas quando você paga para uma família de 4 ou 5 pessoas, né, fica um valor até elevado, e até porque o visto também é muito caro. Eu recomendo que vocês tirem assim um a cada mês, né, porque o passaporte não tem problema nenhum, só o visto que você vai tirar em outra cidade, então assim, se você não tiver na cidade que tenha consulado, você vai ter que viajar. Então, assim, tem que ir a família toda em um dia só. Mas o passaporte não. O passaporte você pode tirar em etapas, né? Para não pesar tanto. Isso é muito importante. E o valor dele é R$ 257,25, né? Você paga em qualquer rede bancária, né? Internet e agência lotérica. E é isso, gente. Não é difícil, é bem prático, bem fácil, mas tem essas pegadinhas. E esse GRU, ele tem validade de 180 dias. Então, esses 180 dias você pode emitir esse passaporte. Depois de 180 dias, ele não tem mais validade. Então, é bom vocês também ficarem atentos a essa questão de validade, né? Que é a questão da retirada, que é 90 dias, e 180 dias para você fazer seu passaporte. Porque tem gente que paga e, eu vou viajar e tal, e esquece que você tem esses 90 dias para você retirar seu passaporte. Isso é bem interessante vocês focarem nisso.
E comparecendo ao posto da polícia, né, federal, você retira seu documento tranquilo, né, com seu documento de identificação. E você pode acompanhar também pelo próprio site, né, é, algumas perguntas assim bem interessantes que às vezes as pessoas não pensam que não pode. Eles dão mais ou menos de 6 a 10 dias para você tirar o passaporte, mas vem o aviso, como eu falei, por e-mail. É bem fácil. Aí tem gente que pergunta, poxa, eu tenho restrições em meu nome, né? Eu vou tirar o documento na Polícia Federal. E se eu tiver com algumas restrições em meu nome, tem algum problema? Não, gente, não tem problema. Você pode tirar, não se preocupe, que você não tem nenhuma restrições contra esse problema de ter algum problema de restrição no nome. Ah, mas qual o valor da taxa? Gente, em 2021 tá 257,25. Não é fácil. O processo para tirar o passaporte para menores de 18 anos é o mesmo para todos. A única coisa que tem diferente, né, é o formulário de autorizações, né, que você tem que preencher esses que eu já citei. Esse formulário que você preenche, você tira no site, no próprio site. Você emite, para você ver que é uma coisa tão simples que quando eu fui tirar dos meus filhos, eu não emiti. Eu emiti lá na hora, porque eu nem sabia. Mesmo vendo no site, eu não sabia que precisava disso. Tem gente que pensa que eu posso renovar o passaporte. Gente, não existe renovação de passaporte, né? Você tem que tirar outro passaporte, né? E uma coisa também interessante é que quando você tem um visto no passaporte, que o passaporte está vencido, você tem que viajar com os dois passaportes, com o passaporte que tem o visto e com o passaporte novo. Porque você não vai poder viajar só com aquele passaporte que está sem o visto. Então, assim, você vai ficar fazendo, dependendo que agora, né, o prazo é mais longo de visto, então assim, eu sempre viajo com dois passaportes, né? Então eu vou como minha família é quatro, eu viajo com dois de cada um. Então assim, eu vou com um pacote de passaporte, mas é necessário ir, né? Isso é bem interessante vocês saberem que o visto, né, ele fica no anterior, mas você tem que levar. E é isso, gente. É bem fácil, é bem prático, não tem problema nenhum, mas tem esses detalhes de datas, né, de retirada, data de realizar esse processo, é bem prático, mas assim, eu falo para vocês que é bem prático, mas eu, mesmo tendo uma pessoa próxima de mim que tinha acesso a isso, né, que sempre tirava e tinha acesso a outros países, eu tive essa dificuldade, só para você ver, né. Então, assim, é sempre bom você pesquisar, assim, essas coisas explicadinho, não só o passo a passo. Gente, precisa de só do documento isso, isso e isso, que geralmente quando eu procurei pesquisar era isso. Você entrava em um vídeo, você entra em algum blog, ou no Instagram de alguma coisa, vai ter passaporte, você precisa de CPF, RG, né, e nem formulário eu nunca vi, né, alguém falando para esse formulário, porque se eu tivesse visto, eu não teria passado, ido para tirar sem a certidão, o formulário de naturalidade e o formulário de menor de idade. Então, assim, eu realmente passei batido e porque eu também não achei. E se eu falar para vocês quando eu vou fazer alguma coisa, eu pesquiso muito, né? Porque é muito bom. Só que a internet é um mundo muito assim de informações demais, que às vezes tem informações que você não precisa. Inclusive eu falar no próximo vídeo, né, não sei se eu vou fazer no próximo, mas depois eu vou fazer sobre visto. E vou explicar para vocês que na internet, quem vai tirar visto, não se assuste, porque a internet te coloca assim um lobo na sua vida. Quando eu fui tirar, eu li tanto que eu pensei, fiquei tão ansiosa com medo de ser
negado o meu visto, de tanto que as pessoas colocam na internet. Gente, é difícil, porque o consulado é muito difícil, porque você vai de aceitar, porque você tem que comprovar isso e aquilo. Não, gente, é simples. Se você fala a verdade, se você coloca realmente o que você é, porque se você sabe que você vai viajar para os Estados Unidos, você sabe que você tem que comprovar seu vínculo aqui com o Brasil, né, através de documentos, é lógico. Se você vai viajar e você não tem renda para você fazer essa viagem, é simples, você vai colocar no formulário a pessoa que vai custear a sua viagem, né? Então, assim, tem pessoas que eu li muito e que eu fiquei com muito medo. É tanto que quando eu recebi, assim, o rapaz falou assim para mim, boa viagem, né? Seu visto está aprovado, eu fiquei com a sensação que eu teria ganhado na Mega Sena. De tanta informações de negativa que eu vi na internet. Então, assim, sobre o vídeo, eu quero tranquilizar todo mundo que é simples, não é difícil, qualquer pessoa pode ter um visto aprovado, desde que não vá falar o que não tem, o que não acontece. E é simples ter segurança no que vai fazer e nunca desistir, né? Para jovem, né? Então, assim, é bem cuidadoso, né, no que vai falar, mas é tranquilo, não tem problema nenhum. E eu vou explicar isso para vocês. E algumas dicas também de viagens também, né, com criança pequena, que eu viajei, que também eu tinha muito isso, que as pessoas falavam muito, inclusive na internet, né, e as pessoas também, amigos. Ah, é muito chato, é horrível viajar com criança, com bebê. Eu vou explicar para vocês em um vídeo que não tem problema nenhum. É tudo muito fácil, né? E é maravilhoso. Não é nada do que falam. Qualquer pessoa pode fazer uma coisa que assim, que fica pro resto da vida na memória da gente. E é isso, gente. Eu vou falar em outros vídeos sobre isso, né? Sobre listinhas, dicas também de viagens maravilhosas, o que você precisa levar numa viagem, documentos que é muito importante, né? Tem gente que às vezes viaja com criança e às vezes tem problema de procurar um local, médicos, né, para poder ser atendido e tal. Então, assim, todas essas dicas, né, que eu tenho são dicas que não são de pesquisas, são dicas de que eu vivi isso. Então, assim, eu vou passar tudo isso para vocês nos próximos vídeos. Mas passaporte é um assunto que ele não é longo, ele é prático, né, porque realmente não tem muito o que explicar ele. Mas se você entrar nesse vídeo, né, e você olhar no site, você vai ver que é isso aqui que eu tô falando. Não tem nada de diferente. Mas vai ficar dicas maravilhosas para vocês nos próximos vídeos, né? Se inscrevam aqui no canal, né? Deixe seu like e acompanhem, que vocês vão gostar. Muitas dicas de organização, né? Que eu também gosto de organizar. E dicas também de viagens, documentos, muita coisa, né? Que eu aprendi, né? E que eu tive dificuldade de achar na internet. Eu tive que aprender sozinha. Mas eu vou passar para vocês. E de graça, né? De graça, não vou cobrar nada, lógico. E quem tiver dúvidas pode deixar nos comentários, que eu faço outros vídeos seguinte, continuando o assunto, né? E, e é isso, gente. Se inscrevam e fiquem com Deus. E até